Eu não vou mentir, Five Nights at Candy's sem dúvidas foi uma das fangames mais fáceis que eu já joguei. E por mais que esse jogo me dê uma nostalgia gigantesca, não dá pra não perceber o quão fácil ele é. Opa, tudo bom? Eu particularmente gosto muito de Five Nights at Candy's, e o motivo disso é bem simples. Se você assistiu meu primeiro vídeo da review do remake de Five Nights to Remember, você talvez se lembre que eu tinha citado que o Five Nights to Remember original tinha sido a segunda fangame de FNAF que eu tinha jogado em toda a minha vida. E a primeira fangame de FNAF que eu joguei foi Five Nights at Candy's. Por isso que eu tenho tanta nostalgia desse jogo. Na época que eu joguei Five Nights at Candy's eu achei genial e muito assustador. Igual o primeiro FNAF. E pra falar a verdade, ele não tem nada demais. Mas mesmo não tendo nada demais, ele foi uma das fangames mais famosas que já foram lançadas. Tanto que vários youtubers famosos já tinham feito vídeos sobre, tipo Core. E eu acho que é porque na época as fangames de FNAF não eram boas. Five Nights at Candy's foi lançado em 2015 e se eu não me engano a única fangame que era famosa na época era One Night at Flumpty, que também é quase a mesma coisa do FNAF. Já o resto das fangames era basicamente uma reskin dos jogos de FNAF, como por exemplo Five Nights at Sonic, que eu nem sei se foi lançado nessa época, mas que serve como exemplo. Five Nights at Candy's tinha sim suas diferenças do primeiro FNAF, em vários novos animatronics, mecânicas minimamente diferentes e a sua própria história, a própria lore do jogo, que era um bom diferencial. Como eu tinha falado, eu achava esse jogo incrível, muito assustador e inovador. Inclusive na época eu nem sabia que já existia o remake de Five Nights at Candy's, que já tinha lançado há um ano mais ou menos. Sim, quando eu joguei Five Nights at Candy's ele não estava muito em alta. E o hype dele já tinha passado, mas mesmo assim eu ainda pesquisava muita coisa sobre. Já tinha pegado o remake para jogar, joguei o Five Nights at Candy's 2, só não joguei o 3, porque eu tinha muito medo dele, é sério, olha esse rato. Eu achava Five Nights at Candy's incrível, só que depois de um tempinho novas fangames foram lançando e eu comecei a jogar várias outras. E eu acabei esquecendo que Five Nights at Candy's existia. Até que eu tava procurando fangames pra fazer review e decidi fazer uma review sobre Five Nights at Candy's, por que não? Só que quando eu fui rejogar ele pra fazer esse vídeo, eu meio que tomei um banho de água fria. Sabe quando você jogava um jogo na sua infância e se divertia pra caramba jogando esse jogo, mas quando decide jogar ele de novo pra se lembrar dos velhos tempos, percebe que o jogo não é tão bom quanto você lembrava? Então, foi basicamente isso que aconteceu comigo. Não que ele seja ruim, foi bom, eu tive uma boa nostalgia. Só não foi o que eu esperava. Até porque quando eu fui rejogar Five Nights at Candy's eu já tinha uma noção de que não seria muito difícil zerar. Porque na primeira vez que eu joguei, já não tinha sido muito difícil. Sim, eu tinha morrido várias vezes na primeira vez que eu fui jogar, mas só foi por causa do Blank, do Cat e do Hatch. Eu vou falar sobre eles mais pra frente do vídeo. Só que rejogando, eu realmente não lembrava que fosse tão fácil assim. Vocês vão perceber isso conforme eu for falando sobre o jogo. Começando o jogo na tela de título. Bom, eu acho que eu não preciso falar nada, né? Nome do jogo, opções, animatronics como funcionando, o de sempre. Começando a noite, nós estamos em um escritório, com duas portas e uma janela no meio, e as câmeras que não pode faltar. Dessa vez eu não vou ficar dando ênfase no que o Funny Guy fala igual eu fiz no último vídeo. O Funny Guy só fala um pouco da lore do jogo e explica algumas mecânicas dos animatronics, nada demais. Nessa noite nós somos atacados pelo Candy e a Cindy, e as mecânicas deles são muito complexas. Eu nunca vi tamanha complexidade em uma simples fangame de FNAF. Nenhuma outra fangame tem mecânicas tão geniais igual essa. Irei tentar usar todos os meus neurônios para explicar essas mecânicas. E as mecânicas são: quando eles chegarem no seu escritório, fecha a porta. Difícil, né? Brincadeiras à parte, essa mecânica é quase a mesma coisa do FNAF 1. Com a única diferença de que, para saber se algum animatronic chegou na sua porta, no FNAF 1 você tem que usar a luz. Já no Five Nights at Candy's você tem duas maneiras de ver se eles chegaram. Ou olhando para a porta e vendo os olhos deles brilhando no escuro, ou olhando nas câmeras das portas. O que, por mais que isso deixe o jogo fácil, pelo menos é um diferencial do FNAF 1. E falando em diferencial, as câmeras também têm uma diferença. Ela tem um modo visão noturna, que você pode ativar ou desativar. Até porque o local todo está completamente escuro e sem luzes. O que faz sentido, já que estamos no turno da noite. E para enxergar alguma coisa no meio dessa penumbra, nós temos que usar a visão noturna. Quer dizer,
Não necessariamente, na verdade, porque em quase todas as câmeras dá pra ver os olhos dos animatronics brilhando, o que pode ser uma boa pra nós não gastarmos muita energia, porque usar as câmeras com visão noturna gasta mais energia. Mas isso não vale de muita coisa, porque ao decorrer do jogo as únicas câmeras que são úteis são a câmera 6, 4 e 11, que são as únicas câmeras que não dá pra enxergar os olhos dos animatronics, então a visão noturna fica meio que inútil. E eu já explico do porquê elas são tão importantes. No canto inferior esquerdo nós temos alguns medidores, sendo o maior a nossa energia e os outros 3 o quanto de energia as portas estão gastando. Quanto mais tempo você deixa as portas fechadas, mais energia elas vão gastar. Depois dessa noite começa uma cutscene, onde nós podemos controlar uma câmera e as coisas vão acontecendo conforme a gente vai olhando para os lados. Nós estamos em um local com uma máquina de fazer animatronics, se eu não me engano, e o Vini está na esquerda, nos encarando. E sim, o Vini é basicamente a Puppet, só que depressivo, com bochechas azuis, nada demais. E conforme nós fomos olhando para o lado e olhando de volta para ele, ele vai chegando mais perto, até nos dar um jump scare. Indo para noite 2, não tem praticamente nada de novo. A única coisa nova é que nós somos atacados por um novo animatronic, o Chester. E ele é exatamente a mesma coisa do Candy e da Cindy. Quando ele chegar na sua porta, só fecha a porta. Os olhos dele também brilham quando ele aparece. E essa noite é só isso. Indo para cutscenes dessa noite, nós começamos com problemas na câmera, o que acaba não nos permitindo ver o que está acontecendo, mas conseguimos ouvir algumas coisas. Na cutscene dá para ouvir um grito de uma criança, passos e uma máquina sendo ligada. Depois disso a câmera volta ao normal e nós vemos indo esqueletos de animatronics, eu acho, cobertos de sangue. Ui, que medo. Na noite 3 as coisas ficam um pouco mais interessantes. Nessa noite são adicionados mais 3 animatronics. O Pinguim, que é um garçom do restaurante. Agora, por que fizeram um pinguim como garçom, eu não sei. O de Candy, que o próprio nome já diz, é uma versão antiga do Candy. E o Blank, um animatronic que foi feito para as crianças ficarem desenhando nele, mas que ficou todo destruído porque um guarda tentou destruir ele com uma chave inglesa. As mecânicas dele são o seguinte: o pinguim é a mesma coisa dos outros, ele aparece na sua porta com os olhos brilhando e você fecha, e a única diferença é que os olhos dele estão mais embaixo da porta por causa do tamanho dele, e se ele entrar ele não te mata, ele só fica abrindo e fechando as portas aleatoriamente. Can I take your order? Can I take your order? E uma curiosidade dele é que se você não fechar a porta, mas ficar encarando ele vai embora. E na minha opinião, eu acho que essa mecânica dele não te matar faz sentido. Até porque, olha o tamanho desse pinguim. Como que uma coisa dessas conseguiria matar alguém? Mas enfim, a mecânica do Old Candy é um pouco diferente da dos outros. Ele vai vir na sua porta da esquerda e você tem que fechar ela. Mas o problema é que o Old Candy não tem olhos, então não tem como saber se ele está na sua porta, a não ser que você olhe nas câmeras. Lembra que eu falei que as câmeras mais importantes eram a 6, a 4 e a 11? Então, para saber se o Old Candy está na sua porta, você tem que olhar a câmera 6, que é a câmera da porta da esquerda. Já a câmera 11 é importante por causa do Blank. Ele é quase a mesma coisa do Foxy do FNAF 1. Você tem que ficar olhando para ele para deixar ele mais lento de chegar no seu escritório. Quando ele sai da câmera 11, você tem que fechar a janela do meio para impedir que ele quebre a janela e te mate. Inclusive, uma coisa que eu demorei para descobrir sobre ele é que quando ele sai da câmera dele, ele vai para a câmera 5. E quando você olha a câmera 5, ele quebra a sua janela e te mata. Eu não sabia disso porque sempre que eu via que ele tinha saído, eu já fechava a janela com medo de tomar jumpscare. Indo pra cutscene dessa noite, nós estamos na mesma cena na cutscene anterior, com as Spring Logs cheias de sangue, só que com faixas policiais, e o Vini do lado vendo isso e convulsionando. E foi tudo isso da noite 3. Eu acho que até agora você já deve ter percebido o quão simples são as mecânicas desse jogo, né? Tanto que eu literalmente passei essas 3 noites comendo um pão e tomando um Nestod. De qualquer forma, indo pra noite 4, quer dizer, indo pra cutscene da noite 4, porque nenhum animatronic é adicionado nessa noite, essa cutscene está o Candy e a Cindy sentados e do outro lado está o Vini, apontando pra eles, e quando você olha de volta, eles estão te olhando. Agora eu fiquei com medo, hein?
indo pra cutscene da noite 5, porque não tem nada de novo também nessa noite. O Old Candy e o Blank estão em cima da máquina até que o Vini aparece e começa a chegar mais perto da câmera. E começa a aparecer algumas frases como um erro, meu erro, um problema, seu problema. E aí nos é mostrado um envelope com o nosso pagamento e a sombra de um animatronic aparecendo. E vocês já devem imaginar o que isso significa. Agora vamos para a noite 6, e a noite que mais me dava medo. Por um único e simples motivo. O Hatch. Nessa noite o animatronic novo é o Hatch, e em questão de mecânicas ele não é nada demais. É a mesma coisa do Old Candy, que você só consegue ver ele pelas câmeras, com a única diferença de que ele pode vir dos dois lados. Mas mano, olha esse animatronic. Eu tinha um medo do caralho dele na época que eu joguei essa noite. Eu não consigo explicar direito do porquê ele me dava tanto medo. Só olha pra ele. O que você faria se esse bicho estivesse na sua frente? Até porque sim, eu sei que os outros animatronics são perigosos, mas eu tenho a impressão de que dá pra pelo menos fugir deles. Agora ele não. Parece que não importa o que você faça, ele vai dar um jeito de te matar. Mas enfim, depois de passar essa noite, tem uma cutscene onde está o Hatch, o Old Candy e o Blank em cima da máquina. Então o Red acorda e sai andando por aí. Depois ele volta e pula na câmera. E foi isso. Olha, rejogar esse jogo para fazer uma review foi meio entediante, para falar a verdade, pelo menos até a noite 4. Mas eu ainda continuo amando esse jogo porque eu amei acompanhar a história dele, jogar os jogos, tirando o 3. Então na época foi maravilhoso. Bom, agora que eu já falei tudo do Five Nights at Candy's, vamos falar do remake dele. Bom, no caso, as diferenças dele pro original, já que as noites são praticamente as mesmas. Na verdade, essa remake não tem muita diferença do original. Nas noites são os mesmos animatronics, com as mesmas mecânicas, com a única diferença de que a ordem dos animatronics aparecem e muda um pouco. No caso, em vez do Old Candy aparecer na noite 3, ele aparece na noite 4. Mas a principal diferença mesmo são os gráficos, que realmente estão bem melhores que o original. E tem um segredo nesse jogo, no caso, uma noite secreta. Depois que você terminar o jogo, se você ir nos extras e dar um zoom na cara do Hatch e esperar um pouquinho, a tela vai ficar vermelha e ele vai começar a se mexer muito. Vai começar a aparecer números na tela e depois aparece câmera 13. Se você prestar atenção, você vai perceber que os números se encaixam na seleção das dificuldades dos animatronics na Custom Night. Quando você coloca os números e inicia a noite, parece estar tudo normal, né? Mas se você olhar na câmera 1, e a noite secreta se inicia. Nessa noite nós somos atacados apenas pelo Shadow Candy. E as mecânicas dele são as seguintes. Ele vai começar na câmera 13, que não tinha antes, foi adicionado agora. E aí ele vai sair para uma câmera aleatória e você tem que achar ele e ficar encarando ele até que ele volte para a câmera 13. Mas não é tão simples assim, porque ele pode estar visível ou com visão noturna ou visível sem visão noturna. E aí você tem que ficar procurando ele com ou sem visão noturna. E se você demorar muito para achar ele, ele vai ir para uma das suas portas ou a sua janela. E aí você tem que fechar dependendo de onde ele estiver. Mas caso ele consiga entrar e te dar um jumpscare, você ainda não morreu. Porque ele realmente só te mata quando a sua energia acaba. Então quando ele te dá um jumpscare, ele tira bastante da sua energia e volta a 1 hora da sua noite. Mas essa noite não é muito difícil, tanto que eu passei de primeira. Depois que você passa a noite, aparece meio que uma versão melhorada do Candy e um cara começa a falar algumas coisas. E depois disso você desbloqueia a câmera 13 nas noites normais, onde o Hatch fica. E pronto.
É isso, eu já falei tudo que o jogo tem e as suas diferenças do original. Por mais que tenha sido muito fácil e um pouquinho entediante até, porque eu passei todas as noites de primeira, incluindo a noite 6, tanto do original quanto do remake, eu fiquei com muita nostalgia rejogando Five Nights at Candy's, porque isso me lembrou da época que eu mais gostava de FNAF e do quanto eu me divertia jogando Five Nights at Candy's. Então eu acho que no final das contas valeu a pena ter rejogado essa fangame. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Esse vídeo não deu tanto trabalho assim, até porque eu tô fazendo ele nas pressas e com preguiça, mas eu ainda vou tentar deixar ele mais engraçado para vocês assistirem. Por favor, dá um like e se inscreve no meu canal, eu vou tentar começar a postar mais vídeos e deem ideias de fangames que eu possa trazer aqui nos comentários. Bom, é isso, tchau.